4h45. Eldorado Debate. Quatro e 45. Bom, e há cirurgias minimamente invasivas, isso a maioria das pessoas já sabe, tem gente que já faz a opção por uma cirurgia deste tipo na hora de passar por uma cirurgia, né? Agora, o que muita gente não sabe é que essa técnica está se ampliando, está ganhando corpo e está atingindo setores que antes a gente não imaginava. Quem fala um pouquinho sobre o assunto é o Dr. Arnaldo Cividanes, que é diretor médico do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas, também é cirurgião urologista. Olá, doutor Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, a cirurgia minimamente invasiva é aquela que busca atingir o menor número, o menor espaço de órgãos, de células, enfim. Gostaria que o senhor falasse primeiro o que é esse tipo de cirurgia e até onde ela pode chegar. Perfeito. Uma definição fácil é o que o próprio nome indica, que através da melhorias técnicas e de equipamentos endoscópicos, hoje se invade muito menos o corpo humano para se realizar um ato cirúrgico. Daí é o nome minimamente invasivo. Então são incisões menores, por onde se colocam instrumentos, aparelhos que trabalham dentro do corpo humano, como se fazia antes com as mãos diretamente lá. Uhum. Isso obviamente proporciona uma menor invasão de tecidos, de lesão de tecidos, uma recuperação muito mais pronta e as cirurgias tecnicamente perfeitas em relação ao que era antes, ou seja, até melhores do ponto de vista de resultado. Então isso tem realmente se ampliado muito, vastamente atualmente em todos os campos da medicina. Bom, e a grande vantagem, né, a recuperação mais rápida do paciente, o menor tempo de internação e para o hospital, idem, né, a possibilidade daquele paciente adquirir ali uma infecção é menor, enfim. Mas tem uma dúvida, né, qualquer cirurgia pode ser feita com esta técnica? Não, ainda não qualquer cirurgia. Por exemplo, os grandes traumas, as cirurgias assim, de politraumatizados, nem sempre consegue se fazer, mas tem sido tão galopante essa evolução do terreno das minimamente invasivas que você vai da cabeça aos pés operando através de instrumentos. Então, tanto a neurologia como cabeça, pescoço, tórax, abdômen, estruturas ósseas, articulações, todas são feitas hoje, na maioria das vezes, com cirurgias minimamente invasivas. E geralmente são as chamadas eletivas. Então, você tira desse quadro de intervenções, as cirurgias de urgência, as cirurgias às vezes de traumas, de politraumas. Mas as eletivas praticamente você faz todas. Até as cirurgias cardíacas hoje estão sendo feitas. Até as neurológicas estão sendo feitas assim. Então é realmente um mundo absolutamente novo e que já está instalado. Bom, tirando-se então as cirurgias emergenciais, né? O senhor já citou o que pode ser feito com a minimamente invasiva. Agora, todos os hospitais brasileiros, doutor Arnaldo Cividanes, estão aptos já a fazer? Os profissionais passam por uma especialização? O que está sendo feito neste sentido para ampliar aí, né, o leque de hospitais que oferecem esse tipo de cirurgia? Até os hospitais públicos, as universidades maiores, obviamente, mantém treinamento e especializações próprias na área, cursos em todas as sociedades médicas já existem especificamente para isso. Os profissionais que saem hoje já são quase que treinados para as minimamente invasivas em seguida na residência médica, então o campo já está sendo bem alargado, já não é mais uma novidade as intervenções, mesmo na maioria dos hospitais. Agora, ainda tem que fazer a ressalva em relação aos menores centros, quer dizer, grandes cidades, maiores centros, a evolução chega mais rápido, evidentemente. Já dá para colocar na ponta do papel a redução de custos em relação de uma em relação à outra? Nós temos planilha de custo para isso. O centro nosso é especializado em cirurgias eletivas, nós não temos assim pronto-socorro, não recebe o paciente da rua, ele só chega absolutamente diagnosticado com os exames, com tudo e com a indicação precisa, ele só interna para operar, é um centro especializado em cirurgia. Não faz outro tipo de atendimento. Então, o custo hospitalar todo já é calculado em cima disso e a redução é importantíssima, porque, como você mesmo disse,
Você diminuindo os riscos de intercorrência, de complicações, de infecções, de permanências em UTI, você diminui bastante o custo desse procedimento. Uhum. Isso é um ponto importante para o Brasil. Ao mesmo tempo que você gasta um pouco com tecnologia, porque você precisa ter um equipamento adequado, você economiza nesses outros itens. E a longo prazo a economia é grande, né? Muito grande, vai ser em todas as áreas, tenho certeza. Dá para estimar quanto tempo a gente vai ter isso no Brasil todo, ou ainda é inviável? Nos grandes centros nós temos já. O que está acontecendo é que o centro igual a este nosso, que é específico, ainda não tem muito. Os hospitais ainda são gerais, atendem tudo, né? Tem toda a estrutura para atender tudo, e também se pratica lá dentro as cirurgias minimamente invasivas. O nosso é especificamente só para isso. Isso é que não tem muito no Brasil. Tá, e seria interessante que crescesse, né? Que deve crescer, existe muito interesse de grande parte da classe e do empresariado médico no sentido de produzir mais unidades que facilitem o acesso e também facilitem o custo, porque hoje o custo é absolutamente primordial na balança quando as operadoras de saúde vão falar em assistência médica, quer dizer. E se você dá o mesmo tratamento, com a mesma segurança, com a mesma tecnologia, por um preço menor, evidentemente que o mercado vai preferir. Tá, então as próprias operadoras de seguro-saúde já estão optando por esse tipo de... Já dão prioridade, evidentemente, que se existissem mais centros como esse, elas fazem essa opção. Se você tem aí uma cirurgia eletiva para fazer, você não faria talvez num hospital maior geral, onde ainda não existe um custo programado. Porque o que acontece com esse nosso centro é que já existe um custo previsível antes de você operar. Esse custo já é passado para você ou para a operadora, porque ele está dentro de um chamado custo previsível. Porque dificilmente sai fora se não tiver nenhuma intercorrência, e você já sabe mais ou menos o que vai custar aquela determinada cirurgia. Isso é muito importante para a economia. Com certeza. Agora, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele pode fazer essa opção junto ao médico e optar até pelo centro, por exemplo, especializado em cirurgias? Pode. E os próprios colegas hoje já, logicamente, preferem fazer, porque as cirurgias são realmente melhores do ponto de vista técnico e do ponto de vista de evolução. Então, o próprio colega prefere, o paciente prefere, já está informado, ele vem já com a informação, o senhor me faz por videolaparoscopia isso, o senhor me faz por artroscopia, quer dizer, você sabe muito bem que ninguém mais abre um joelho hoje para operar, faz com artroscopia. Tá aí a recuperação, eu já pude ver... Você deve ter notícia das cirurgias chamadas bariátricas, cirurgias redutoras de estômago para emagrecimento, para obeso. Com certeza. Essas cirurgias são feitas por videolaparoscópicas, são feitas por minimamente invasivas. São cirurgias grandes até, no porte, mas que são magnificamente executadas hoje através de videolaparoscopia, já com custo previsível e tudo. São cirurgias de grande porte. Qual é o tempo de redução de internação do paciente? O paciente por videolaparoscopia, para você ter uma ideia, a cirurgia de redução do estômago, chamada bariátrica, ele fica em média 1 dia e meio no hospital, quando ficava no mínimo uma semana. No mínimo. Hoje, com 2 dias, ele tem alta para casa e realmente já está na próxima semana em atividade. É fantástica a diferença e é grande, é expressiva. E para todos os efeitos, tanto do paciente como do médico, do hospital e da família, do custo e da empresa que ele trabalha, os resultados são muito diferentes, muito grandes a diferença. Bom, isso sem falar, né, doutor Arnaldo Cividanes, no impacto geral de custos, até mesmo para o próprio Ministério da Saúde, ou seja, quanto menos gente tiver infecções, quanto menos tempo as pessoas ficarem internadas, quanto menos problemas decorrentes, né, da cirurgia, menos se impacta o Ministério da Saúde. Então, assim, há uma necessidade de investimento mesmo, então, na tecnologia para isso, né? Perfeitamente. A tecnologia acompanha realmente a evolução e a redução de custo, isso de uma maneira marcante. Então, tanto o Ministério como qualquer outro órgão tem que estar atento, porque essa incorporação tecnológica tem um benefício, porque o que roda em torno, o que gira em torno de custo, das grandes complicações, dos grandes traumas cirúrgicos, é muito grande, difícil até de dar agora sem planilha na mão. Quanto que você desperdiça de dinheiro, de custo com essas complicações, né? Só para finalizar, crianças também podem passar por cirurgias minimamente invasivas? Também são equipamentos apropriados que também podem se usar. Quer dizer, sempre ela demora um pouco mais a área infantil,
infantil por causa dessa evolução tecnológica, mas também já existe, vamos dizer, de uma certa forma não tão disseminada assim como no adulto. Tá, o senhor citou aí uma cirurgia, né, que já vem sendo feita amplamente com o uso dessa técnica, que é a de redução de estômago. Fora essas, quais outras que ganharam também essa possibilidade e que são enormes, são grandes como essa daí? Os grandes ganhos estão em todas as cirurgias, mas você marcadamente ou notadamente você tem que falar nas cirurgias abdominais, que eram todas através de incisões abertas e que hoje são feitas praticamente todas por videolaparoscopia. Então posso citar para você cirurgias de estômago, vesícula biliar, nas vias biliares, pâncreas, no intestino, nos rins. Então, na parte ginecológica, praticamente não se abre ninguém. Todas as cirurgias, todas as intervenções abdominais, que é a maior monta, todas praticamente elas são executadas muito bem por via videolaparoscópica. Muito bem, eu agradeço bastante aos esclarecimentos de Arnaldo Cividanes, diretor médico do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas, ele que também é cirurgião urologista. Obrigada, doutor Arnaldo, um abraço ao senhor. Nada por nada, um prazer. Prazer é nosso, até mais.